Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família. Nosso estudo bíblico hoje nós iremos falar o poder do silêncio na luz da palavra do Senhor. Por que nós precisamos falar menos? Qual a importância do silêncio na Bíblia e como fazer para controlar a própria língua? Você já entrou em alguma confusão por falar demais? Você já teve alguma experiência de ver famílias sendo destruídas por um dos membros que fazia muitos comentários desnecessários e inconvenientes que machucavam muito as outras pessoas? Você já parou para pensar que talvez existiam pessoas magoadas com você porque você falou que não devia, porque você foi grosseiro e machucou profundamente aqueles que te ouviram? Na Bíblia Sagrada existem vários conselhos que, quando colocamos em prática, nos ajuda a melhorar o nosso relacionamento com as pessoas através do poder do silêncio, ou seja, através do ato de falar menos. Evite falar ou discutir em momentos de muita ira. Seja sábio, fique em silêncio até a sua raiva passar. Isso vai te ajudar a não ferir profundamente as pessoas que você mais ama. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios 15, 1. Infelizmente, todos nós falamos muitas coisas ruins quando estamos irados. Portanto, toda vez que você estiver com muita raiva de algo ou de alguém, evite falar, evite discutir ou até mesmo querer explicações naquele momento. No calor da emoção é natural nós falarmos coisas horríveis e se arrepender do que dissermos logo depois. A palavra dita em momentos de grande ira pode ferir profundamente aqueles que nós mais amamos. Depois de falar algo, não tem como voltar mais atrás ou anular aquilo que foi dito. A marca da ofensa feita por uma palavra, ela dura e pode ficar gravada em certos corações para sempre. Temos mais uma passagem que nos fala sobre a importância do silêncio na Bíblia. No livro de Tiago, onde a palavra diz: alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua. Engana-se a si mesmo. Sua religião ou a minha religião não tem valor nenhum. Tiago 1:26. Conhecendo o poder destrutivo das palavras, é melhor evitar em falar em momentos de grande ira. Através disso, as chances de magoar profundamente seus entes queridos, ela vai diminuir consideravelmente. Jesus também nos ensina a importância do silêncio na Bíblia. No Evangelho de Mateus, a Bíblia Sagrada nos conta que Jesus foi traído, foi preso injustamente e, além disso, ainda trouxe falsas testemunhas para tentá-lo acusá-los de crime que ele não cometeu e condená-lo à morte. Diante desse cenário de injustiça, humilhação, de forte pressão psicológica e muitas calúnias, Jesus permaneceu em silêncio. Os chefes dos sacerdotes de todo o Sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que se pudesse condená-lo à morte, mas nada encontraram. Embora apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas que se declararam. Este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse: você não vai responder à acusação que estes te fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Mateus 26, 59 e 63. Além dessa passagem, temos mais uma passagem que conta que Jesus foi levado ao governador e mesmo diante do governador, uma pessoa muito importante daquela época, Jesus permaneceu em silêncio. Acusado pelo chefe do sacerdote e pelos líderes religiosos, e ele nada respondeu.
Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou impressionado. Mateus 27, 12 e 14. O silêncio de Jesus diante dos seus sacerdotes, descrito no Evangelho de Mateus, não significa que Jesus ficou em silêncio absoluto e não disse nada durante todos os momentos em que foi acusado. A Bíblia relata que em poucos momentos Jesus respondia perguntas que lhes faziam, mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o dissestes, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Mateus 26, 63 e 64. Portanto, podemos concluir que o silêncio de Jesus aqui indica que Jesus não estava preocupado em se defender diante dos homens. A justiça de Deus vem mais rápido quando ficamos em silêncio. Jesus tinha a convicção de que era inocente e de que Deus o considerava justo. Por isso, Jesus não se importava em provar nada para os seus acusadores, confiando que a justiça de Deus brevemente seria executada. Todo cristão deve fazer a mesma coisa quando for acusado injustamente. Por exemplo, em casos de calúnias, fofocas ou acusações sem fundamento, não entre em brigas ou discussões para provar a sua inocência. Em outras palavras, não queira tirar satisfação com todos aqueles que fazem fofoca ou que espalham calúnia em seu nome. Devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo diante das calúnias e das falsas acusações. Devemos nos calar e confiar completamente na justiça que Deus irá operar ao nosso favor. Nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Portanto, não se importe com o que as pessoas pensam de você. Faça como Jesus e se importe apenas com o que Deus pensa ao seu respeito. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Salmo 103, 6. Fique em silêncio e Deus fará justiça por você. Isto é, o Senhor vai mostrar para todos que você é inocente diante destas acusações e você verá a mão de Deus agir ao seu favor. Porém, lembre-se de uma coisa: se você não ficar em silêncio e tentando se defender e acabar pecando após uma calúnia ou fofoca, a justiça de Deus vai pesar sobre você também. Portanto, deixe as situações que te magoam nas mãos de Deus e o Senhor vai falar por você. Agora, se você for tirar satisfação e pecar durante o processo, a mão de Deus vai pesar sobre você também. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Salmos 9, 8. Temos mais um conselho sobre a importância do silêncio na Bíblia. No livro de Tiago, onde está escrito, traz um conselho valioso para os que falam demais. Meus amados irmãos, tenho isto em mente: sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para irar-se. Tiago 1,19. Portanto, todo cristão deve aprender a ouvir primeiro e falar depois. Isso se implica na hora de julgar situações do dia a dia em que as pessoas te contam, na hora de aconselhar pessoas e também na hora de filtrar amizades. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18, 13. Silêncio na Bíblia também é uma estratégia para evitar os pecados. No livro de Provérbios, a palavra diz: na multidão de palavras não faltam pecado, mas os que moderam seus lábios é salvo. Provérbios 10, 19.
Geralmente as pessoas falam demais, também fazem muitas promessas que não podem cumprir. No entanto, prometer e não cumprir é pecado. Não seja precipitado nos lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Eclesiastes 5, 2, 3. Além disso, as pessoas que falam muito não guardam segredos e espalham fofocas. Também são pessoas rápidas para julgar os outros e costumam murmurar demais, reclamam com frequência e muitas outras coisas. Aqueles que falam muito também não se controlam e falam o que não devem, quando estão irados, ferindo pessoas. Através dos simples atos de falar menos, ou seja, de ficar mais tempo em silêncio, você consegue evitar uma multidão de pecados. Além disso, ao evitar o pecado, naturalmente nos aproximamos mais de Deus. A nossa comunhão com Deus aumenta consideravelmente. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Provérbios 18, 8. A palavra mexerico significa fofoca, fazer intriga ou calúnia. Isso é doloroso. Agora vamos refletir comigo. Você espalha uma fofoca sem ter certeza do fato é verdadeiro. Você pode estar destruindo a vida de uma pessoa de uma forma inconsciente. No livro do Provérbios, a Bíblia nos ensina o seguinte: o primeiro a apressar-te à sua casa parece ter razão, até que o outro venha e o questione. Provérbios 18, 17. Isso é, a pessoa que te conta uma fofoca primeiro sempre parece ter a razão, ao criticar e condenar, até que você escute e descubra o outro lado da história, o outro lado da moeda. Nesses momentos acontece muito da pessoa citada na fofoca ser inocente de todas as críticas ou das acusações. Portanto, antes de espalhar a fofoca de alguém, tome muito cuidado, porque o fato relatado pode não ser verdadeiro. Ninguém faça declaração falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Êxodo 23, 1. Muitos homens de Deus foram caluniados na Bíblia. Por exemplo, Jesus foi caluniado quando disseram que ele blasfemava. José foi caluniado quando a esposa de Potifar disse que ele tentou abusar dela entre os outros. Talvez você mesmo já tenha sido caluniado, por isso evite ao máximo espalhar fofoca dos outros. O homem perverso provoca dissensão, e os que espalham boatos afastam bons amigos. Provérbios 16, 28. A Bíblia Sagrada também nos ensina a procurar e evitar conversas inúteis para preservar a nossa comunhão com Deus. Isso é, evite todo tipo de conversa que não edifique ou que te faz um mal, para não ter risco de você enfraquecer a sua fé. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso procede cada vez mais para a impiedade. 2 Timóteo 2,16. Na Bíblia, o silêncio também é indicado como uma forma de se proteger de pessoas más. Evite contar tudo sobre sua vida para qualquer um, ou seja, fale menos, procure ficar em silêncio diante de certas pessoas. O livro de Provérbios, a Bíblia nos ensina o seguinte: quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Provérbios 20, 19. A mesma pessoa que te conta o segredo dos outros é a que leva os seus segredos para os outros. Portanto, siga o conselho bíblico. Evite contar o seu segredo para pessoas que costumam falar demais. Por outro lado, as pessoas que nunca trazem segredo dos outros merecem um voto de confiança, porque aquele que não revela o segredo dos outros de jeito nenhum também não revelará o segredo dos outros. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Provérbios 11, 13.
O livro de Provérbios, a Bíblia nos ensina o seguinte: procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo da outra pessoa. Provérbios 25:9. Falar menos é guardar segredos, vai aumentar o seu currículo de confiança, vai te livrar da vergonha de se envolver em fofoca. Caso descubra que você contou o que não deveria ter contado, e ainda vai te ajudar a fazer bons amigos. O homem bom, o homem de bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Mateus 12, 35 e 37. Existem pessoas que naturalmente conseguem falar pouco. Por outro lado, existem pessoas que naturalmente falam muito. Elas precisam falar sobre o seu dia a dia, e se não falarem, elas ficam mal. A Bíblia nos ensina a falar com sabedoria, e isso inclui falar menos diante de certas pessoas e tomar cuidado com tudo o que nós formos falar. Quem é cuidadoso no que fala evita o sofrimento. Provérbios 21, 23. Além disso, para reforçar a importância deste conselho do que nós falamos aqui, basta lembrar do dia em que você falou sem pensar e entrou em uma discussão que terminou em briga, ou entrou em uma situação constrangedora porque falou sem pensar. Para finalizar o nosso estudo, eu quero deixar com vocês o capítulo 3 da carta de Tiago, que diz o seguinte: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com o que vão aonde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como é grande a floresta. Pode ir incendiada por uma pequena cabana. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado animais selvagens, pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não se deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Tiago 3, 2 ao 10. Aquele que conseguir desenvolver a habilidade de falar menos, pensar antes de falar e controlar os seus impulsos para falar o que deve e não deve, naturalmente terá uma vida feliz e bem tranquila. Então faça uma análise da sua vida. Analisa certinho, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Atente-se mais a ouvir do que a falar e deixa Deus ser juiz na sua vida. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Eu peço que você compartilhe essa mensagem, abençoe a vida de alguém que você ama e já se inscreva no nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família.